Vamos lá, galera. Santos 1, Banfield 0. Eu nem sei por onde começar. Começou as competições novamente, depois de 2 semanas e meia. A gente imaginou que o Santos viria com uma forma, um posicionamento, um estilo de jogo diferente daquilo que havia apresentado. Particularmente nas últimas 2 rodadas do Paulistão, o Santos já tinha apresentado uma melhora. Só que hoje a gente viu um time covarde, um time medroso, um time que provavelmente o esquema tático foi não foi o errado para a decisão. Então vamos primeiro falar do esquema tático. O Santos jogou com 3 zagueiros, 2 volantes, os alas, né? O Marcos Guilherme jogou de ala e o Felipe Jonathan também na ala esquerda. E possivelmente era para o Ricardo Goulart jogar no meio, mas o Ricardo Goulart não jogou no meio. Ele foi um dos principais, ele foi um centroavante, com o Lucas Barbosa numa ponta e o Lucas Braga na outra. Ou seja, o esquema tático do Santos talvez não era o esquema. Talvez não, certeza que não era o esquema tático que. O melhor esquema tático para esse jogo, porque o time ficou totalmente dominado no meio de campo. O Santos foi dominado. O Santos foi dominado no meio de campo, a gente não tinha volantes. Sabemos que os 2 volantes, o William Maranhão quanto o Rodrigo Fernandes, são volantes de contenção. E o meio de campo ficou um meio de campo vazio. Vazio onde não teve criação, porque o Ricardo Goulart muitas vezes estava lá na frente. Não estou falando que o erro foi dele, necessariamente. Talvez essa possa ter sido a proposta de jogo que o Fabiano Busto ele tinha proposto para o time. Mas nitidamente a gente viu que não deu certo. Vimos um Santos que não chutou no primeiro tempo. Vimos um Santos que não tinha intensidade, perdeu todas as bolas no meio de campo. Fomos dominados por um time que faz 3 rodadas que não ganha. Um time que, se você for perceber bem, o Banfield não tem um quartel, um elenco de qualidade. Você via que nitidamente que os jogadores não tinham qualidade para dominar a bola, às vezes para fazer lançamento, e mesmo assim a gente apanhou. A gente apanhou porque a gente quis. Porque no final do jogo a gente viu, quando o Santos quando o Fabiano Busto fez as mudanças e o Santos entrou Zanocelo, Gabriel Pirani, entrou o Rian Seco, a gente viu que o Santos mudou. O time mudou, o time foi um time mais intenso, foi um time que se soltou mais, um time mais leve. E nesse primeiro tempo, voltando um pouquinho mais, nesse primeiro tempo a gente viu que foi um time pesado, um time que não conseguia sair, um time que não conseguia tocar bola, jogadores distantes uns do outro, a gente não conseguia nem acertar um passe de arremesso lateral. A gente não conseguia acertar esses passes. Então a gente viu que faltou talvez a proposta de jogo, talvez a leitura de jogo do Fabiano Busto foi errada, porque a gente tinha jogadores, a gente tem qualidade, a gente tem técnica para poder apresentar mais do que a gente apresentou nesse jogo. E a gente perdeu porque a gente quis. A gente perdeu porque realmente a gente faltou coragem. Faltou o Fabiano Busto soltar um pouco mais o time. Então a gente viu um time no primeiro tempo, um time preso, um time lá atrás, um time. Porque, pensa comigo, não tem necessidade. O time já tá jogando. A parte tática, o Santos já estava jogando com 3 zagueiros e 2 laterais. Em que, inclusive, vamos falar um pouquinho dos laterais. Marcos Guilherme fraco, foi péssimo, foi muito mal nesse jogo, não conseguiu apoiar. E aí vamos começar pelo Marcos Guilherme. Se o Marcos Guilherme ele não conseguiu apoiar ofensivamente, por que o Fabiano Busto começou com ele, não começou com o Madison, que realmente é um lateral de origem, é um lateral que realmente pode entregar mais do que um atacante que está improvisado na lateral. A gente viu o Marcos Guilherme perdido, sem confiança, perder algumas bolas que não havia necessidade de perder. Vimos um Felipe Jonathan que tem mais técnica, tem mais qualidade, mas totalmente preso, não avançou, não conseguiu criar jogadas, ficou preso lá atrás. Então a gente começa vendo pelos laterais. A gente está com 3 zagueiros, 2 laterais presos lá atrás e 2 volantes na frente dos 3 zagueiros.
A única coisa que aí os únicos jogadores que sobraram foi Lucas Barbosa de um lado direito e Lucas Braga do lado esquerdo e o Ricardo Goulart na frente. Até até os dois volantes, o William Maranhão e o Rodrigo Fernandes chegar, o time do Santos já havia perdido a bola, porque você pega e você faz um lançamento pro Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa tá sozinho, que inclusive não ganhou uma bola, um lance esse jogo. A gente vê Lucas Braga que todas as vezes que dominava uma bola no peito tinha dois, três jogadores ali na contenção para poder já pressionar e roubar a bola. A gente viu o Ricardo Goulart sozinho no meio de campo. Então, faltou, faltou isso. A gente viu uma parte ofensiva do Santos, principalmente no meio de campo, totalmente escondida. Não criamos nada. Foi uma parte ofensiva no primeiro tempo apática. Foi uma parte ofensiva que não conseguiu desenvolver nenhum lance de contra-ataque, nenhum lance de ataque. E eu acho que não tem explicação para isso. Eu acho que não havia necessidade de a gente jogar tão recuado como a gente jogou. É, vamos falar um pouquinho sobre os jogadores. Para mim, os piores jogadores no jogo, nessa partida, foi o William Maranhão. O William Maranhão tomou um cartão amarelo. Todas as vezes que o Banfield pressionava ele espanava a bola ele espanava a bola pro meio de campo, às vezes no pé de um jogador da equipe adversária. Não conseguiu criar nenhuma jogada, não conseguiu desarmar. É, Marcos Guilherme, como eu já havia falado, foi um jogador que não conseguiu apresentar nada na parte ofensiva, não conseguiu criar nada ofensivamente e pior do que isso, foi defensivamente não conseguiu, foi não ter conseguido fazer aquela função que é segurar o ataque na ponta direita, né? Na, Se você for ver o time do Banfield, foi a ponta esquerda ali, onde o Marcos Guilherme estava na lateral direita, foi onde que o time do Banfield mais criou, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo não mudou nada, enquanto ele estava em jogo. Jogador inseguro, jogador que entregou várias vezes a bola no pé do adversário, que muitas vezes fez jogadas perigosas. A gente também fala de Lucas Barbosa, que todas as vezes que tentou fazer alguma coisa não deu certo, perdeu muitas bolas ali no meio de campo, principalmente porque não tinha ninguém ali para poder ajudar. Você viu o Santos um time totalmente distante um do outro. A gente não conseguiu trabalhar a posse de bola, a gente não conseguiu colocar a bola no chão para poder trabalhar um pouquinho essa bola. Então, você vê um time totalmente entregue, jogadores distantes. Então você via Lucas Barbosa, pegava a bola na ponta, não tinha ninguém para se aproximar para ele tentar fazer uma jogada, tá? Uma triangulação. Então, para mim, William Maranhão, Lucas Barbosa e Marcos Guilherme. Eu não posso falar muito do Maicon, porque o Maicon ele entregou uma bola no pé do adversário, é, no qual o João Paulo fez uma defesaça, que defesa, né? Mas no lance do gol eu acho que não foi culpa dele, porque se ele deixasse, o João Paulo não tinha conseguido chegar na bola. O João Paulo saiu, não houve comunicação. Talvez eu não posso falar que não foi falha dele, eu acho que a principal falha foi de comunicação, porque o João Paulo não chegaria nessa bola. No lance do gol, quando o João Paulo saiu, ele não iria conseguir chegar. Então o Michael ele tentou tirar a bola, tentou desarmar, jogou para a lateral e infelizmente o atacante do Banfield estava ali e conseguiu fazer um belo gol, foi um golaço. Mas principalmente porque não houve comunicação do Michael com o João Paulo. Então, acabou que João Paulo estava fora do gol e tomou aquele golaço, que realmente foi um golaço. E para mim o melhor jogador mesmo foi o Rian. O Rian, a partir do momento que ele conseguiu entrar, a partir do momento que ele entrou no jogo, ele conseguiu segurar a bola, ele conseguiu esperar o time do Santos avançar, conseguiu fazer algumas jogadas, principalmente depois que entrou o Zanocelo e Gabriel Pirani, que trouxe uma leveza a mais no time, trouxe uma leveza para a parte ofensiva. Quero falar também da intensidade. Se o Santos tivesse jogado da forma que jogou esse final de jogo, não falam nem em questão, a gente já estava perdendo, então se tomasse mais um gol não teria. Ia ser um peido para quem tá cagado, para falar a verdade. Mas eu acredito que você vendo o Santos jogar da forma que jogou esse final de jogo, dá para reparar que o Santos tinha potencial, que o Santos tinha qualidade para poder jogar um pouquinho mais, para poder avançar um pouquinho mais, para poder
desenvolver a parte ofensiva um pouco mais. Você viu o Santos pressionando o time adversário, você viu o Santos pressionando o Banfield, você viu o Santos agredindo diversas vezes, chegando na área do time adversário, coisas que até os 20 minutos do segundo tempo não havia feito. Só foi fazer algumas mudanças, colocar Zanocelo, Gabriel Pirani, principalmente o Rian Seco, que o time trouxe uma leveza. O Santos estava perdendo. Para mim, eu acho que as mudanças já deveriam acontecer logo no começo do segundo tempo. O Fabiano Busto ainda demorou muito para poder trocar. Trocou aos 20 minutos do segundo tempo, onde o jogo já estava se desenvolvendo. E presta atenção. Se o Santos não conseguiu fazer nada no primeiro tempo com a formação que estava, ele não ia conseguir fazer mais nada. Em 20 minutos ele não ia conseguir também fazer nada, porque a formação tática não era apropriada para esse jogo. Aos 20 minutos, quando ele trocou, ele tirou o William Maranhão, colocou o Zanocelo, que tem mais técnica, tem mais qualidade, tem mais visão de jogo, tirou Marcos Guilherme, colocou Pirani e tirou o Kaique. Tirou o Eduardo Balmerman para colocar o Rian Seco, não sei se foi nessas ordens, tá? Colocou o Matson também, mas você viu que o time teve uma leveza, o time saiu mais, o time conseguiu atacar mais. Dá para jogar, dá para ganhar. A gente só precisa ter um pouquinho mais de coragem. Dá para o time sair um pouco mais. Não é porque tá jogando na Argentina, não é porque tá jogando fora de casa que a gente precisa jogar totalmente recuado. O time tem qualidade para poder. Nós, por mais que os meninos são novos, eu gosto muito do Gabriel Pirano quando tá jogando. Às vezes parece que ele tá morto, mas tem dias que ele tá inspirado. E dava pra gente ter criado um pouquinho mais. Eu sei que Marcos Leonardo está fora, Léo Batistão está fora, mas a gente tem um Rian Seco que demonstrou qualidade, demonstrou técnica, demonstrou ser um centroavante original. Demonstrou ser um centroavante que sabe como trabalhar a bola dentro da área, sabe como proteger a bola, sabe como cobrir a bola, sabe receber a bola de costa pro gol e conseguir escorar para quem tá vindo. Foi um jogador que entregou bastante e para mim foi o melhor jogador do time. Só que faltou coragem, faltou o Fabiano Busto ver isso, entregar e soltar mais um pouco o time. E por fim, falar da arbitragem, né? Caseira. Teve aquele lance do pênalti, a bola realmente bateu na mão do adversário, o adversário ele levantou o braço para a bola não passar. Se a gente vê alguns pênaltis aí, principalmente contra o Marcos Rocha, né, contra os Palmeiras e São Paulo, você viu um pênalti com o Marcos Rocha, ele mesmo com a mão protegida, só abriu a mão, o juiz deu pênalti. Sabemos que as arbitragens nacionais e internacionais são diferentes, sabemos que as arbitragens internacionais fazem com que o jogo role mais, mas nitidamente deu para perceber que o jogador adversário ele levantou a mão para poder bloquear a passagem da bola. Jogador, muitas faltas que o árbitro não dava para o Santos, ele dava para o time do Banfield. Você vê que o Ricardo Goulart, no momento da expulsão, o Ricardo Goulart, o árbitro só expulsou o jogador porque o Ricardo Goulart foi lá e pressionou o árbitro, caso contrário não teria sido expulso. Então você vê que a arbitragem também era muito caseira. Eu não vou colocar a culpa totalmente na arbitragem, porque a falta de coragem, a falta de posicionamento, de reação do Santos, foi o fator crucial para o Santos não ter saído é, pelo menos com um empate. O mínimo que o Santos poderia ter saído foi com um empate e conseguiu sair com a derrota. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e comente sobre esse vídeo. O que você achou, se você achou que está errado, se você achou que estou certo. Beleza? Meu nome é Marcos Vinícius e esse é o canal O Maior Brasileiro do Mundo. Fiquem com Deus e até a próxima.